Tudo bem? Então, hoje vamos iniciar a nossa quarta-feira com a nossa aula de ciências, né? Então, vamos iniciar o módulo novo, módulo 12, polinização, a viagem dos grãos de pólen. Então, abram a sua apostila na página 310. 310, então, a página, tá, pessoal? 310, página de ciências. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai fazer até a página 312, tá? Temos só uma aula agora gravada de ciências. Em seguida, nós vamos ter 2 aulas ao vivo. Então, esta é a iniciação das nossas aulas de ciências de hoje. E nós vamos finalizá-la ao vivo, certo? Então, vamos lá. Página 310 de ciências. Hoje nós vamos iniciar o tema polinização, a viagem dos grãos de pólen. Então, nas aulas anteriores de ciências, a gente começou a estudar sobre as flores. Estudamos os órgãos reprodutores, o órgão feminino e o órgão masculino. Tá? O órgão masculino é o órgão que produz o pólen. Ele sempre vai ter o pólen no órgão masculino. Conhecemos as sépalas, as pétalas, certo? E estudamos um pouco sobre as flores. Agora nós vamos falar sobre a polinização, a viagem dos grãos de pólen, como que as flores se reproduzem e quem são os responsáveis por essa polinização, tá? Então vamos lá. Você já observou os beija-flores em um jardim? O que os atrai a este local? Leia o poema a seguir e descubra. Então, nós conversamos nas outras aulas que as pétalas nada mais são do que folhas alteradas para realmente atrair esses animais. Então, essas folhas que mudam de coloração, mudam o odor, que atraem alguns tipos de animais para ajudar na reprodução delas, na polinização. E agora a gente vai ler um poema. A Turma da Primavera. Nos jardins abandonados, por culpa de certos senhores, ficaram desempregados os beija-flores. Vamos comprar regadores e semear sem sossego, para dar aos beija-flores um novo emprego. Então, Turma da Primavera, Sidônio Muralha foi quem escreveu esse poema, certo? Então, esse poema ele trata do quê? Que existiam alguns jardins abandonados, né? Então, jardins que ninguém cuidava, e ele dizia que era por culpa de certos senhores. Ficaram desempregados os beija-flores. Ficaram desempregados por quê? Os jardins estavam abandonados. Ninguém cuidava das flores, ou seja, não tinha flores. E se o beija-flor, que o emprego dele é beijar as flores, ele ficou desempregado, porque não existiam mais flores. E tiveram uma ideia, vamos comprar regadores e semear sem sossego. Então, comprar regadores, semear, plantar, para quê? Para que nasçam mais flores, para dar aos beija-flores um novo emprego. Então, os beija-flores estariam empregados novamente. Eles retomariam ao emprego deles, que era beijar as flores. Agora, essa atividade 1, vocês vão copiar no caderno, tá? No caderno que vocês tiverem. E vocês vão responder no caderno essas 3 questões. 1. Qual seria o emprego dos beija-flores? Né? A prof falou ali acima. Por que eles ficaram desempregados? E como isso poderia ser resolvido? Então, no poema, existem essas 3 respostas, certo? A prof já conversou ali com vocês também e já dei até algumas respostas para vocês. Então, copiem as questões no caderno e as respostas também. Então vamos lá, trocar ideias. As ideias expostas num poema não precisam estar de acordo com a realidade, nem ter comprovação científica. Ainda assim, será verdade que semear sem sossego e regar as plantas para beija-flores retornarem a um ambiente? Então, um poema, geralmente ele não tem nenhum fator científico, né? Ele fala de coisas inventadas, ele fala sobre sentimentos, algo bem fictício, né? Mas esse poema tem alguma coisa verídica? Tem alguma coisa a ver? Faz sentido o que ele está falando?
Será que faz sentido a gente plantar e regar e cuidar das flores, que esses animaizinhos vão vir, que os beija-flores vão vir ao nosso jardim se a gente cuidar das nossas flores? Sim, faz sentido. Este poema faz todo sentido. Porque se nós não tivermos flores, se a gente não cuidar do nosso jardim, os beija-flores não virão, né? E se a gente plantar e cuidar das flores, os beija-flores virão, certo? Então, a polinização. Então, agora vamos falar sobre a polinização. Você já observou os beija-flores e os insetos, como borboletas e abelhas, voando de flor em flor? O que será que eles procuram? Então, o que será que os beija-flores, que as abelhas procuram, né? Esses e outros animais, como besouros, mariposas e até algumas espécies de morcegos, visitam as flores em busca de alimento, como o néctar, o pólen ou ambos, certo? Então, esses animais eles vão em busca de alimento. E este alimento é o néctar, certo? O néctar ele é um líquido açucarado que ele está presente nas flores e que serve como fonte de alimento para várias espécies de animais polinizadores. Então, se esse animal ele se alimenta do néctar, se ele se alimenta desse líquido açucarado, ele é um animal polinizador. Por quê? Logo mais vem a explicação para vocês. Então, o beija-flor está aqui nessa primeira imagem, usando seu bico e a sua língua comprida para sugar o néctar das flores. E as borboletas têm uma estrutura longa, semelhante a um tubo, com o qual sugam o néctar. Então, o beija-flor e a abelha, aqui nós temos dois exemplos de alimentos de animais polinizadores. Ao se alimentar, esses animais prestam um grande serviço ao ambiente. Eles colaboram para a reprodução das plantas. Vamos entender como isso acontece. Você aprendeu que as flores são órgãos reprodutores da maioria das plantas. Mas, para se reproduzir, grande parte das plantas com flores depende de abelhas ou de outros animais para transportar os grãos de pólen da parte masculina de uma flor para a parte feminina de outra flor. Então, os animais que transportam esses grãos são chamados de polinizadores, tá? O transporte de grãos de pólen de uma flor para outra é chamado de polinização. Grifem essa parte aqui. O transporte de grãos de pólen de uma flor para outra é chamado de polinização. Saiba em detalhes como acontece a polinização por animais. Então, agora, nesse trecho aqui em azul, tá em azul, né? Em verde, no meu computador tá azul. Em verde, tem a explicação de como isso acontece, tá? Observem a abelhinha aqui. Ao pousar na flor, os animais polinizadores encostam na parte masculina dela e ficam com alguns grãos de pólen grudado no corpo. Lembram que a parte masculina da flor tem pólen? Então, se a abelha vai lá na flor e ela suga o néctar da flor e ela encosta na parte masculina, ela fica cheia de pólen no seu corpo inteiro. Saindo em busca de outra flor, esses animais transportam esses grãos de pólen. Então, já que os grãos de pólen ficou grudado no corpinho da abelha, ela sai com o grão de pólen. Quando pousam em outra flor, os grãos de pólen entram em contato com a parte feminina da flor e alguns deles chegam aos óvulos. Neste encontro resulta a formação de sementes e frutos. Então, essa é a importância das abelhas, dos animais polinizadores, tá? Por isso que a gente fala tanto que não se pode matar a abelha, porque a abelha, ela é um animal fantástico, certo? Então, se as abelhas entrarem em extinção, já vi várias reportagens sobre isso, o ser humano também entrará em extinção, porque ela tem um papel essencial para a polinização das plantas. E lembrem que o nosso alimento, ele vem da terra, o nosso alimento são plantas, faz parte das plantações, certo? Então, se a abelha ela para de fazer o seu papel de polinizar, de levar o pólen de uma planta para outra, para que haja reprodução dessas flores, talvez as flores entrem em extinção, as plantas e tudo mais. Então, a abelha pousa em uma flor, a abelha transporta os grãos de pólen
e a abelha pousa em outra flor e espalha os grãos de pólen, que formará novas sementes e novos frutos. Certo, meus amores? Então a videoaula de hoje vai até aqui, tá? E a gente finaliza na nossa aula ao vivo. Então, um beijinho, meus amores. Até daqui a pouco.